Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que venha falar ao nosso coração, que se encontra no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. No versículo 1, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos os vossos servos, por amor de Jesus. Porque que disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos colocará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu quero ler de novo 16 em diante. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos, todos nós estamos sujeitos a passar por muita coisa sobre a face da terra, passar por lutas, por desânimos, por vontade de parar, vontade de voltar a fazer as coisas que o mundo oferece, os desafios do dia a dia, e assim vai por diante. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, há um versículo que eu gosto muito que ele diz: eu esmurro a minha carne por causa do evangelho. O apóstolo Paulo, um homem que
teve sua participação na morte de Estevão, do discípulo de Estevão, um homem de Deus, teve a sua história como um seguidor da igreja, e ao ter o encontro com o Senhor Jesus, ele é transformado de uma forma espetacular, poderia dizer assim. Ele foi transformado, ele recebeu um encontro com Jesus e ele foi transformado. Um outro versículo que ele diz que eu não vivo mais agora, mas Cristo que está nessa carcaça aqui, nesse corpo, vive em mim. Quem dera nós conseguíssemos atingir esse nível de espiritualidade. Né? Quem dera nós pudéssemos dizer essas coisas que ele diz. Quando ele se refere aos irmãos, ele diz que ele sofre para que os irmãos tenham vida. Ele prefere morrer para que os irmãos conheçam Cristo. Ele diz que ele sente dores de parto para que os irmãos encontrem, recebam e entendam quem é Cristo. E aqui quando ele diz que depois de todas as coisas que nós passamos, ele no versículo 7 ele diz: temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em vaso de barro, ele usa uma simbologia de algo simples. Um vaso, simplesmente era uma coisa que era muito usada, de muita serventia na época. Ele se refere a um vaso de barro. Poderia, lógico, em outra passagem vai dizer que ele fala para Timóteo que numa casa grande existe vários tipos de vasos. Vasos para honra e vasos para desonra. Quando ele se refere a vasos de honra, ele está dizendo a vasos que são colocados para enfeite, para ser usado, para outras coisas. E quando ele fala de vasos de desonra, alguns historiadores vão dizer que seriam até usados para colocar lixo, ou talvez como vaso sanitário numa casa grande, numa casa bonita. Existe então vaso de honra, vaso de desonra, mas quando ele vai falar daquilo que é a excelência de Deus, e ele diz, comparando a nós, a um vaso de barro, ele diz que existe algo muito precioso dentro de mim, dentro de você. Mas para que isso? Para que eu me exalte diante das pessoas? Para que eu me exalte e diga que eu sou alguma coisa ou alguém? Ele está dizendo não. Para que a excelência seja de Deus. Para que tudo seja de Deus. E diante de todas as lutas, de todas as tribulações que nós passamos, de tudo aquilo que nós passamos, eu gosto de uma palavra, de um versículo que ele diz assim, que em Filipenses capítulo 3, versículo 18, no 17, quando ele se refere à pessoa dele, aconselhando os irmãos, ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Ele está dizendo para a igreja: olhem para mim, olhem para a minha vida. E hoje é um desafio para nós cristãos poder dizer para o nosso semelhante: olha para mim, olha para a minha vida. Consegue ver alguma coisa de bom em mim? Eu estou tentando me aproximar daquilo que Cristo é. Eu estou tentando ser alguma coisa para poder mostrar quem Cristo é na minha vida. A excelência que habita em mim, você consegue ver isso? É desafiador poder olhar para alguém que não conhece Jesus, que não conhece o Evangelho, que não conhece Cristo, e dizer para essa pessoa: você está vendo Cristo em mim? E aí no versículo 18 ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Querido, há um vasto número de
de pessoas que às vezes não, eu tenho certeza dentro de mim que são inimigas da cruz de Cristo, por aquilo que elas oferecem às pessoas. Ela não quer que aquilo que está dentro dela cause um efeito na vida do próximo, mas ela quer causar um efeito na vida do próximo. Aquilo que está dentro de mim, que nós recebemos de Cristo, tem que causar efeito nas pessoas, tem que causar mudança nas pessoas, e não eu. Eu não vou causar efeito, não vou causar mudança na vida de ninguém. É Cristo que causa efeito, é Cristo que causa mudança na vida das pessoas. Essa excelência que Deus depositou em nós, que Romanos 5:5 diz que foi derramado sobre o nosso coração o amor de Cristo. Mas aí, como que eu vou manifestar isso? Essa é a pergunta que eu pergunto para mim direto. Como que eu posso manifestar aquilo que foi derramado sobre a minha vida para as pessoas, para a igreja? E existe uma grande confusão em que as pessoas acham que recebe algo de Deus para que ela cresça, para que ela enche, para que ela apareça. Aquilo que foi derramado na minha vida e na sua vida é somente para alimentar as pessoas. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, quando fala dos 5 ministérios, fala que nós recebemos, ou seja, o pastor, o apóstolo, quem seja, o que for, o que seja lá, evangelista, qual unção que você recebeu, é para equipar o próximo, equipar o seu irmão, equipar a igreja, equipar o povo de Deus. É somente para isso. Eu não posso me inchar, me vangloriar, eu não posso crescer. Sabe, às vezes fico viajando na palavra de Deus e aí eu lembro de João Batista, quando ele está ali batizando aquelas pessoas no Rio Jordão, e aí Jesus vem vindo ali, e quando ele olha vendo Jesus vindo, ele automaticamente tira aquilo que está sobre ele, transfere para Jesus. As pessoas estavam ali, conheciam João Batista, não conhecia Jesus. Mas quando ele vê Jesus vindo, ele tirou a glória dele, já devolveu para Jesus. Ele disse: ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de carregar as sandálias, depende da versão que você lê, carregar as sandálias dele, de tirar as sandálias dele, de amarrar as sandálias dele. Eu não sou digno. E às vezes nós, como ser humano, o nosso ego incha e nós achamos que nós estamos fazendo as coisas para Deus, na obra de Deus, na igreja. Para que isso? E aí quando nós entramos num sofrimento, numa tribulação, passamos por um tempo difícil na nossa vida, aí nós não somos capazes de falar aquilo que o apóstolo Paulo falou. E aí eu fico pensando e perguntando para mim, o que esse cara recebeu de diferente de nós? Ele não recebeu também o Espírito de Deus? Alguma coisa deve estar errada, porque ele recebeu o Espírito de Deus, e aí ele diz, no versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, um homem, uma mulher que foi tomado pela glória de Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, o foco dela é coisas espirituais. O foco dela é as coisas do alto. O foco dela não é as coisas da terra. E quando ela passa por tribulação, ela vai lembrar daquilo que está guardado para ela nos altos céus. Ela não fica preocupada somente com as coisas daqui. Ele disse, não atentando nós, no versículo 18, para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As lutas passam, as tribulações passam, as coisas vão passar. Mas a minha esperança, aquilo que eu espero, aquilo que eu aguardo está no Rei, está no céu, está na mão do Senhor, aquilo que Ele está guardando para mim. E as que se não vêm são eternas. Eterno não tem fim. Está guardado para mim, está guardado para você.
O cristão ele vai passar por tribulação, vai passar por luta, ele vai passar por traição, vai passar por calúnia, vai passar por um monte de coisa, irmão. Mas as coisas dele não é temporal. As coisas de crente é eterna. As coisas de crente não é esse momento aqui não. As coisas de crente é eterna. Pega essa aí. Você está olhando para situações e vivendo situações que são temporais. A luta vai passar, a tribulação vai passar e quando passar, vai vir outra. Mas o interessante é que em todas elas nós somos mais que vencedores, porque Jesus nos amou primeiro e a vitória já nos deu. Entende? Harasho do Kaderanderei Shalamasi Adonai. Aí ele continua no capítulo 5, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A nossa tribulação ela pode ter um tempo determinado, a luta vai ter um tempo determinado. Enquanto Deus não chama a minha senha, a sua, não se termina o propósito. Enquanto Deus não decidir nos tirar dessa terra, desta casa terrena, para nos levar para o tabernáculo, as coisas não terminam. Sabe, o tempo é difícil, as coisas estão difíceis sim, mas não foque nesse tempo. Foque no vindouro, foque em Jesus, foque no céu, foque na esperança que ainda temos no Rei, no Eterno. Então ele vai dizer que a nossa tribulação, ele diz no versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Talvez você já teve essa sensação, você fala, agora é o final, hoje é o último dia, eu não sei, não vou aguentar. Aí aquilo que foi derramado sobre o nosso coração, o Espírito Santo começa de novo a nos movimentar e nos levar de novo para os pés daquele que nos chamou para uma boa obra. Jesus, ele nunca vai lançar ninguém fora. Jesus, ele sempre está só esperando o nosso falar, para que ele está de ouvidos atentos, para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, o nosso choro, o nosso gemido. É diferente, pessoas que não conhecem a Cristo e não conhecem, não recebeu isso que nós recebemos, como o apóstolo Paulo recebeu, ela desiste, ela quer morrer, ela quer se matar. Mas a pessoa que recebeu esse amor de Cristo, esse dom maravilhoso de Deus, quando ela acha que tudo está acabado, vem uma brisa do céu. Oh, aleluia! Vem uma brisa do céu. Vem um toque de Deus. Vem aquele abraço suave do Espírito Santo. Vem aquela glória. E aí você é tomado por aquilo. E aí você é renovado, você é restaurado pelo poder do Espírito Santo. Não sei, talvez você que vai ouvir essa palavra, esse pensamento que eu estou aqui, mas o que tem a ver com os inimigos da cruz de Cristo? Querido, em toda a nossa jornada, nós vamos ver inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que, infelizmente, envergonham o Evangelho, envergonham a cruz de Cristo. Não entendeu e não recebeu, talvez, ainda este despertamento. Ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque Saulo, enquanto não teve um encontro com Jesus, ele ficava perseguindo a igreja. A ponto que quando Jesus encontra com ele, Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os apóstolos, os discípulos.
Você reparou que tem pessoas que gostam de perseguir crente? Né? Tem pessoas que gostam de perseguir crente, só que ela acha que ela está perseguindo o crente. Ela não está perseguindo o crente, ela está perseguindo Jesus. Certo? Ela está perseguindo Jesus. E às vezes Jesus só está observando. Vai chegar uma hora que essa pessoa cai do cavalo também, como diz, né, o povo que cai do cavalo, ela vai cair do cavalo. E ela vai ter um encontro com Jesus. E quem sabe essa pessoa não se torna aí também uma potência na mão do Senhor para ser usada pelo Senhor. Quem sabe os planos de Deus? Eu não sei, você não sabe. Então, sempre vamos deparar com pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Pessoas que não querem ser imitadoras de homens como Paulo. Porque ele vai dizer em Filipenses 3,17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem em nós, pelo que assim andam. Estou usando nessa palavra exemplos da vida do apóstolo Paulo. Um homem que diz, eu esmurro minha carne por causa do Evangelho. Eu não vivo mais. Quem vive agora em mim é Jesus, é Cristo. Então há pessoas que sim envergonham o Evangelho, são inimigas da cruz de Cristo. Mas essas, deixe com o Senhor. Esse tipo de Saulo continua perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja, e sempre vai existir perseguidores. Mas eles não podem parar aquilo que está guardado e reservado em vaso de barro como eu e você. Nós somos vasos de barro na mão do papai. E assim ele nos molda, faz do jeito que ele quer. Mas o importante é você manter aquilo que você recebeu de Deus, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, lá dentro renova no Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que eu possa ter conseguido explicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.